Glória a Deus. Eu venho acompanhando algumas aí, né? Não dá para acompanhar boa parte das ministrações, mas aí a gente tem ouvido bastante aí e muita coisa que acaba somando com o que a gente quer falar aqui, né? O Ricardo falando sobre não resistir, né, aos aguilhões, não resistir às coisas do reino de Deus, é algo que a gente acaba, né, não compreendendo muito bem como se trata isso, né? Porque a resistência ao reino de Deus é a gente se assegurar das nossas certezas, das coisas que a gente acaba acumulando na nossa vida, né? E aí o Carlos até perguntou qual tema seria. Eu falei, Carlos, coloca aí o nosso espírito e o reino de Deus, né? E aí, para a gente falar disso, eu quero trazer assim, né? O que a gente tem como riqueza, né? Porque muitas vezes a gente entende a riqueza como algo acumulativo de bens e tudo mais, e, e pelo que eu compreendo, essas coisas não são tão comprometedoras com o reino de Deus, né? O posses ou coisa desse tipo, a gente tem diversos exemplos na Bíblia, né, que não necessariamente compromete a nossa vida com Deus. Mas o que significa riqueza, né? Aquilo que entra no nosso coração como suficiente, né? Entra no nosso coração como a certeza de que eu não preciso de, de, de mais coisas na minha vida, né? E talvez isso que comprometa a nossa vida, e comprometeu inclusive a passagem do jovem rico, que aquilo estava preenchido no coração dele, né? E aí, quando a gente vai crescendo na fé, quando a gente entra, né? Jesus, ele fala na questão do primeiro amor, né? Aquela das 7 igrejas, ele tem uma das igrejas que ele fala para a gente para voltar ao primeiro amor. O voltar ao primeiro amor é você estar vazio, né? Estar permeável, né, para as coisas que o reino propõe. E aí eu quero trazer a primeira observação que Jesus faz quando ele começa o sermão lá em Mateus 5. Então, a primeira observação que ele faz é Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa pobreza aqui é uma pobreza que tem tudo a ver com a gente, com o nosso coração. Essa pobreza, ela não é observável para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão conosco, mas tem a ver diretamente comigo, com a gente. Quando ele fala que se o meu coração ou se o meu espírito ele está empobrecido, e aí o que é riqueza no espírito quando ele traz para a gente que está aqui vivendo nesse mundo, vivendo com as coisas desse mundo, é o que a gente acumula em nós à medida que a gente vai crescendo no aprendizado, né? Vai crescendo no intelectual, vai crescendo. E em todos os lugares que a gente vive, mesmo como cristão, a gente tem essa tendência a ir se enriquecendo, né, o nosso coração e o nosso espírito. E muitas vezes a gente chega a um nível de riqueza de espírito que a gente fica impermeável, né? A gente fica numa condição de preenchido, sabe? Quando dá a impressão de que a gente fica tão cheio de que algumas coisas que a gente precisa ter de espaço
para as novidades do reino, elas se fecham, né? E isso é muito perigoso, e aí, às vezes, a gente, dentro da igreja, a gente corre o risco de ficar tão cheio, tão preenchido, de que nada mais parece ser novo, nada mais parece ter novidade para nossas vidas, né? E aí entra a riqueza de espírito. A gente entra, né, vazio, entra pobre, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai se enriquecendo de tal maneira, e aí a gente precisa tomar conta disso para ver até onde vale a pena se encher de todas essas coisas, né? Jesus, quando ele pega aqueles especialistas lá da escrita, especialista das leis, né? Ele, né, não se conforma, né? E olha que aquela condição, né, aquele pessoal, né, escribas, fariseus, né, era olhado pela sociedade como os camaradas que norteiam a igreja, as pessoas que dão direção para a igreja. E aí Jesus chega quebrando tudo aquilo, né, que era construído por muito tempo, que vinha sendo construído, e Jesus vem e quebra tudo aquilo, né? Eu li um livro recentemente chamado O Reino de Ponta Cabeça, recomendo essa leitura, é muito bom livro. O livro, ele joga a gente em uma condição, né, de decepção conosco, né? Você olha para você e fica decepcionado com você, e o pensamento é, se Jesus chegar agora e me encontrar, ele me arrebenta do mesmo jeito que ele saiu arrebentando toda aquela turma que tinha, né, acumulado por anos e anos um monte de conhecimento. Então, eu estava imaginando, quando eu fui ler nessa parte, que ele começa o sermão dizendo que, né, o reino de Deus pertence aos pobres de espírito. E aí a análise, né? Poxa, né? Pobre de espírito, né? Pobre de espírito quer dizer que tudo aquilo que a gente acumula e não busca dele para que a gente abasteça o nosso espírito é uma riqueza desnecessária para a nossa vida. E aí sai tudo aquilo de posses e etc., mas tem tudo a ver com o nosso coração e com o que a gente acumula, né? E às vezes a gente tem tantas certezas, a gente toma conta de, né, de coisas na igreja, a gente tem responsabilidades, muitas vezes, para conduzir, mas olhando para dentro da gente, se a gente encontrar Jesus Cristo, e certamente ele faria uma proposta para a nossa vida. Certamente ele faria uma proposta. Certamente ele teria uma abordagem na nossa vida, falar, olha, né, teu coração precisa, o teu espírito precisa empobrecer para que você tenha mais facilidade de me acessar. Então, eu não tenho dúvida que ele iniciou, né, pedindo para que a gente observasse isso. E não é uma iniciativa, né, nesse caso, não é uma iniciativa de Deus para nós. Aí é uma iniciativa de nós para Deus. Porque a escolha do que a gente abastece o nosso coração, abastece a nossa vida, é nossa. E por isso ele entra com essa primeira recomendação, né? Bem-aventurados ou feliz aquele, né, que é pobre de espírito. Porque aí ele não fica impermeável, ele não fica cheio, ele não fica completo. Ele vai ter bastante espaço para as coisas novas do reino. Então, eu fiquei bastante impactado com o livro. Esse livro não tem essa abordagem, tá? Ele fala bastante da questão da riqueza, mas assim, né, eu somei esse versículo à leitura desse livro e eu acho que foi bastante proveitoso para a minha vida, né? Então, a recomendação é que a gente, né, tome cuidado com o que a gente tem enriquecido o nosso espírito, porque o tempo todo essa proposta aparece, né? E se isso aparece em nossas vidas, talvez impeça muita coisa nova, né, do reino de Deus para nós. E o que eu tenho, né, visto e assistido aí, a gente tem percebido que Deus quer muito falar a respeito, né,
do que ele tem de proposta do reino dele. Um reino que vem crescendo, vem entrando nos nossos corações e vem se estendendo aí. E se a gente não tiver com o nosso espírito empobrecido, a gente perde muito, perde bastante do reino de Deus, né? Então, é isso, gente. Mas espero que tenha trazido. É claro que os minutos passam rápidos aqui, eu até cronometrei, mas o recado é esse, né? A mensagem é essa. Que haja empobrecimento de nosso espírito. Muito bom, Dequinha. O versículo sequência desse aí vai falar que a pessoa que assume que é pobre de espírito, feliz os que choram, pois serão consolados. O cara às vezes fica batido, eu sou pobre de espírito, eu não sei falar, eu não tenho entendimento que aquele outro tem, ao ponto de chorar da sua pobreza. Mas o Jesus falou que a pessoa que tem essa pobreza será consolada. Aliás, quando você inicia, né, o pobre de espírito, acho que as outras coisas me parece que é meio que consequência, né? Me parece que é resultado, né, dessa escolha. E normalmente a gente entra na contracultura do mundo. O cara que se coloca na posição de pobre, ele é chamado de tolo pelo mundo. Mas no reino do céu ele é feliz, ele é rico. Maravilhoso esse conceito, essa carta de constituição do reino do céu, que é o Sermão do Monte. Quando nós pensamos na questão da pobreza, né, e se esvaziar, né, é interessante que os próprios discípulos, né, eles foram aprendendo ao longo dos 3 anos lá de convivência com Jesus, né, e toda a vida deles, né, seguida, né, é uma vida de quem sempre estava buscando uma revelação, buscando de Deus, né? Não eram pessoas que, vamos dizer, né, depois da ressurreição de Jesus, vamos dizer assim, né, agora a gente já sabe tudo, já aprendeu tudo, nós somos as pessoas, né? Muito pelo contrário, né? Eles sempre estavam na condição de estar buscando a Deus e com espírito de aprendizado, e a igreja foi aprendendo todas as coisas no dia a dia, né? Então, louvado seja Deus, né? Que Deus nos dê essa graça, né? De seguirmos assim. Estava aqui pensando, né? Pedro, por exemplo, Pedro era uma pessoa que ele era assim, rude no caso que ele fazia, né? Às vezes ele falava as coisas, mas ele precisava se esvaziar-se para que Deus pudesse trabalhar nele. E Paulo também foi essa pessoa, né? Ele era cheio de conhecimento, cheio e perseguia a igreja tudo, mas Deus fez um trabalho na vida dele para que ele se tornasse essa pessoa pobre de espírito, para que Deus enchesse ele, né? Então, são exemplos assim das nossas vidas que podemos ver isso na nossa vida, né? Sim. Pegar como exemplo, né? Pegar como pessoas que estavam ali com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, ele teve que se esvaziar para que Deus trabalhe essa nossa vida. Assim somos nós, né, na mão de Deus, né? Não pensa que nós, com todo o conhecimento, com todas essas... Às vezes, precisamos esvaziar esse conhecimento nosso para que Deus mude a nossa vida, né? Traz coisas novas. Eu também estava pensando né, nos escritos aí que a gente conhece, né, sobre Pedro, né, e vendo que Pedro, ele, muitas vezes, ele, aquele cara afoito, aquele cara que foi, né, sanguíneo, né, na hora lá de tratar as coisas, né? E de repente ele teve episódios na vida dele que desconstruiu ele, né? Então, quando ele chegou e negou que conhecia Jesus. Então, e depois que aconteceu aquilo, né, e ele lembrou do que Jesus disse, aquilo lá, acho que deu assim
Sabe quando a gente fala assim, poxa, eu sou cristão, né? Pô, mas eu dei uma pisada na bola, eu, nossa, né? Aquela assim que parece que você vai pro chão, assim, né? E, então aquilo, sei lá, eu acho que mudou o processo da vida de cristão de Pedro, né? E, e eu vejo assim, né, muito, né, na gente, no nosso dia a dia, né, essa questão, né, de falar, não, sou cristão, vou, e de repente chega algum momento que a gente toma uma rasteira que vai lembrar, aí a gente olha e fala, realmente eu não sou ninguém, né? E acho que nesses momentos que a gente, de fragilidade nossa, né, é, é um momento que Deus, né, usa para falar assim, opa, né, agora eu vou começar a te moldar, né, agora eu vou, né, colocar você, né, começar a tratar com você da forma como eu gostaria que você fosse, né? Então, olhando assim, né, e depois a gente vê, né, o que Pedro foi até a morte dele, e assim, teve a morte física dele, mas os feitos de Pedro, né, tal coisa, estão aí, né, falando alto até hoje. Então, eu acho que é isso, a gente, nos nossos momentos de fragilidade, não nos esconder de Deus, não procurar fugir de Deus, mas estarmos abertos para aquilo que Deus pode fazer através da nossa fragilidade, porque aí nós vamos estar pobres de espírito. A gente vai estar dado ali e falar, Senhor, o que sou eu se o Senhor não fizer alguma coisa na minha vida? Então, né, esses momentos aí de fragilidade, que a gente possa deixar Deus trabalhar na gente, né, aquilo que ele quer mesmo trabalhar dentro de cada um de nós. Só trazendo o significado que eu puxei aqui, o significado da expressão pobres de espírito: ser humilde, não orgulhoso, não presunçoso ou convencido, ser livre para amar, ser desapegado de coisas e pessoas, depositar a confiança em Deus, reconhecer que nada tem e nem conseguirá sem a contribuição de Deus, ser manso, gentil, bondoso, paciente, tolerante e reconhecer humildemente a necessidade de Deus. Isso é o significado mesmo que está aqui na que eu pesquisei. Só para encerrar e fazer um comentário, né? Então, que nem o Brandelli já comentou, o apóstolo Paulo falava, né? Tudo que ele tinha de conhecimento se tornava esterco mediante o que ele tinha realmente aprendido do alto, né? Então, aí o que o Dequim acabou de falar acaba de concretizar essa palavra, né? Todo conhecimento que a gente acha da gente, que a gente tem da gente, no momento, se aquilo não for voltado para Deus, tem que cair por terra, né? Para que realmente aprendemos a ser pobre de espírito, aprender com o Senhor, né? Então, todo conhecimento nosso tem que se tornar esterco mediante ao poder do que Deus tem para ensinar para a gente, né? O Zé Luiz estava falando, né, de Pedro, né, quando pisou na bola. Imagina quando ele lembrou, né, que ele andou sobre as águas. Jesus chamou ele, venha. Ele foi, andou até onde a fé dele suportou. Lá no Getsemane, né? Foi Getsemane, aquele Jesus chamou ele, né? E aí apareceu Elias, né? E esqueci outro.
Apareceu os dois lá, que agora não estou lembrado do outro. Apareceu os dois, Moisés e Elias, né? Então, quando ele negou Jesus, imagina, né? Eu vi Elias, eu vi Moisés, eu andei sobre as águas. Como deve ter sentido, né? Por isso que ele falou que chorou amargamente, né? Porque aquilo mexeu com ele, né? Então, quando a gente pisa na bola, acontece isso também com a gente, né? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Porque comigo, às vezes acontece essas coisas comigo. Eu percebo, pisei na bola. Então, aquele sentimento dentro de você, aquilo te machuca porque você sentiu pisando na bola. Assim foi com Pedro, né? O Carlos Augusto, o ano passado, ele falou muito isso com a gente. Eu estou estranhando ele não ter falado até nessa menção até agora sobre isso, mas ele fala assim, ó, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, isso, para mim, tem um significado muito forte, né, Dequinha? Quando você fala desse espírito pobre, né? Então, é aí que o Espírito quer falar com a gente, né? Nesse lugar vazio, né? Que a gente, às vezes, eu falo isso por causa de mim mesmo, sabe? Às vezes eu estou aqui em casa lendo a Bíblia e tal, e eu me sinto tão vazio, e de repente eu lembro disso. Ouça que o Espírito diz à igreja, né? E o Espírito está procurando esse espaço no coração do homem, né? Hoje a gente vê tantas coisas, né? Ouve tantas coisas, assiste tantas coisas, tem tantos fake news ali, até dentro da própria igreja, né? Brigas. Mas por quê? Não está tendo essa oportunidade de ser esse pobre de espírito, né? E de ouvir o que o Espírito quer falar, né? Às vezes o Espírito Santo quer ministrar, mas ele não está tendo abertura, não está tendo chance, né? Então, gostei muito da sua palavra aqui. Me confortou bastante, sabe? Uma faceta, né, que eu paro para pensar nesse aspecto, numa era que nós vivemos, que o ser humano procura desesperadamente, quer consciente ou não, a aceitação do outro, os likes, o se projetar, o ter seguidores, procuram referências, né? E eu acho que é magnífico, maravilhoso quando a gente se sonda e tem um desejo genuíno de servir, de preferência no invisível, da forma mais invisível possível. E aí a gente sente quanto isso vale a pena à medida que Cristo cresce em nós e esse amor cresce em nós. É um prazer que não dá para explicar comparado com a contrapartida do mundão aí de Deus, cada vez mais cheio de máscaras que não precisa se estender, né? Mas é isso. Então eu vejo assim, o pobre de espírito é aquele que ele não se preocupa consigo mesmo. É o que fala também em Mateus, bem-aventurado, se regozija quando te falar mal de você, te caluniar, te tratar mal por amor ao meu nome. E ainda nem de uma forma arrogante, é porque o outro ainda não entende que Jesus não é religião, não é amuleto, mas é o sentido, o propósito e quem nós somos e para quem, né, nós vamos. E é tremendo, tremendo. É isso, gente. Realmente é difícil para nós, seres humanos, entender a necessidade de assumir um caráter de humildade. Porque a cultura do mundo quer você em destaque, você é o cara, você tem uma voz ativa. Então, é uma guerra interior, a cultura do mundo e a cultura do reino do céu. Em Mateus 16, a partir do 24, Jesus fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? É o que daria, e o que daria o homem em troca da sua vida?
Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com essas curtição, com o aplauso do homem. O que adianta tudo isso e perder a vida? Melhor é estar alinhado com o propósito de Deus, alinhado com o reino do céu e ter uma vida eterna. Lembrando, se eu não me engano, no livro Evangelho Maltrapilho, que o autor ele fala que para o maltrapilho, qualquer migalha é bem-vinda. Então, e eu acho que isso faz parte também, né, da gente ser pobre de espírito, que a gente ouvir, né, uma mensagem, uma palavra, uma frase, às vezes que seja, né, que aquilo vem, né, do reino de Deus, aquilo, né, realmente toma conta da gente, né? E a mensagem, às vezes, pode ser a mais simples que for, mas para o maltrapilho, ela é um banquete. E ele vai se servir, ele vai se alegrar daquilo ali, né? Então, eu acho que o pobre de espírito também é essa, se colocar na posição do maltrapilho. Então, não aquela, eu vou, quero ouvir aquela mensagem ungida, não sei o quê, aquela super. Não, para o maltrapilho, né, basta ser uma mensagem e aquilo alimenta a alma dele. Então, só rapidinho, né? Um bom psicólogo, um bom terapeuta é aquele que se esvazia dele para poder ouvir o seu paciente e dar um conselho, né? Então, ele é classificado como um bom terapeuta, se ele consegue se esvaziar, né? Agora, eu penso em nós, né? Nós só vamos fazer as coisas agradáveis a Deus se a gente se esvaziar mesmo do nosso eu, né? Que diminua mesmo essa coisa nossa, né? E que a gente se esvazie para que Deus possa ocupar esse espaço, né? E às vezes Deus vem aí com o seu trator em cima da gente, né? E nós vamos, tá bem?